Graça e paz. Estamos iniciando a nossa live de oração nesta manhã e eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de poder estar nesse tempo cumprindo com um chamado, mais um despertamento do Senhor em orarmos, em buscarmos o Senhor pela cidade. A Bíblia diz que pela bênção do justo a cidade é abençoada. A Bíblia diz que pelo perdão dos pecados do povo de Deus, a terra é curada. A Bíblia está sempre nos mostrando que esse mundo, as nossas cidades, os nossos estados, eles são abençoados, são preservados, porque a igreja existe, porque a igreja está presente nele. Jesus disse que nós somos o sal da terra, o elemento preservador, o elemento que dá sabor. O sal, nós somos o sal. Nós somos a luz, a verdade. Por que a igreja é isso? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós estamos mais do que no tempo, mais do que na hora de despertarmos do sono. Romanos diz assim, já está na hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que no dia em que aceitamos a fé. Isso mostra claramente que o tempo está passando, o tempo não para, o relógio não para. Estamos caminhando para a volta de Jesus, caminhando para o encontro triunfal de Jesus, com Jesus. A questão é que nós estamos caminhando, nós estamos dentro de um ambiente de conforto, porque nós estamos certos de que quando Cristo voltar, ou quando partirmos daqui, estamos salvos, estamos protegidos. A Bíblia chega a dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. Isso é fato. Uma vez que nós aceitamos a fé, uma vez que nós estamos em uma relação íntima com o Senhor, uma vez que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa garantia de salvação é certa. A questão é, nós não fomos salvos simplesmente para ir para o céu. Nós fomos salvos para servir ao Senhor aqui, levando outros à salvação. Somos, na verdade, agentes da graça, agentes da ministração da palavra, da salvação em Cristo, agentes para levar essa salvação aos outros. E todas as vezes que eu penso que a minha cidade, não sei se é a sua, onde você está agora me vendo, quero agradecer por pessoas que têm entrado aqui na nossa live já. Hoje, para a glória de Deus, aqui no Instagram. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu penso na minha cidade, não sei a sua cidade aí onde você está, ou seu estado, mas quando eu olho para a minha cidade, eu percebo que há um percentual muito pequeno de pessoas
membros de igrejas que ministram o verdadeiro evangelho. A grande maioria ainda não. A grande maioria não serve a Deus em alguma igreja evangélica, por exemplo. Sem contar que muitas seitas, muitas oportunidades de afastamento de Deus estão surgindo a cada dia. Diante disso, o que o Senhor nos orienta é a buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A orientação da palavra de Deus é que o busquemos. Quem faz o crescimento, quem salva é Ele, é Jesus. Mas a igreja é a representatividade de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então nós precisamos realmente orar, buscar a presença do Pai. Nós precisamos realmente sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos realmente examinar se nós nos importamos ou não. Hoje eu quero ler o texto que está em Neemias capítulo 1. Hoje eu quero ler pelo menos o verso 10 e parte do verso 11. Então eu quero desde já te dar as boas-vindas e entre em contato com mais alguém. Daqui a pouco nós estaremos orando pela nossa cidade. Daqui a pouco estaremos orando. Diz assim a palavra do Senhor. O povo que tu resgatastes com teu grande poder e com a tua forte mão é teu servo. Que Neemias está dizendo para o Senhor, orando ainda a sua palavra, ele está dizendo, o povo que o Senhor resgatou é seu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações dos teus servos. Neemias está aqui clamando para que o Senhor, lembrando ao Senhor que aquele povo é servo do Senhor. Ele diz, por favor, ouve a minha oração e ouve a oração deles. E ele vai dizer assim, ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Eu queria hoje, ou aliás eu quero hoje, pensar em mais uma pergunta que surgiu diante do meu coração, do meu espírito, quando li esse versículo. Ele, ao orar, ele pede ao Senhor que ouça a oração dos teus servos, mas não é simplesmente teu servo, ele fala dos teus servos que se agradam em te honrar. Numa versão ACF vai dizer assim, dos teus servos que desejam temer o teu nome. E a pergunta que eu fiz ao ler esse texto é, eu me agrado em honrar a Deus? Nesses dias, o Senhor tem falado em vários momentos para nós sobre a questão do nosso prazer. Graça e paz, bom dia, irmãos.
a, a questão do nosso prazer. Nós estamos aí num tempo onde se anuncia tanto a, a propiciação por nós mesmos, aliás, o proporcionar por nós mesmos, ou seja, a propagação, o incentivo de que eu propicie para mim mesmo o meu prazer, para que eu escolha um hobby, para que eu faça exercícios físicos, para que o hormônio do prazer ele seja ativado. Nós vivemos num tempo onde se busca tanto prazer. Isso é ruim? Não. A nossa alma quer se alegrar. Nós gostamos de diversão, de lazer. Mas aí aqui está dizendo assim que o Senhor, para que o Senhor ouça a oração daqueles que se agradam em honrar o Senhor. E a Bíblia diz que felizes são aqueles que têm prazer, sim. Prazer naquilo que o Senhor tem ensinado, naquilo que o Senhor tem ministrado. O Senhor, ele se agrada pelo fato de termos prazer na vida. Uma boa comida, um bom passeio, um bom lazer, bons exercícios físicos, tudo isso é muito importante. Mas a pergunta é, em qual nível está o nosso prazer nele? O nosso prazer em agradá-lo? Em que, numa escala de 0 a 10, onde estaria o meu prazer em servi-lo, em agradá-lo, em honrá-lo? Talvez se nós fôssemos fazer uma análise, talvez se nós fôssemos observar a nós mesmos, fazer uma autoanálise, porque nós temos grande facilidade de analisar o outro, porque está no nosso campo de visão. Mas quando nós fazemos, nós olhamos para dentro e nós vasculhamos todo o nosso ser e nos perguntamos: onde está realmente o meu prazer? Se numa escala de 0 a 10 eu puder falar dos meus prazeres, das coisas que eu gosto, das coisas que me agradam, a pergunta seria: em que numeração, em que ponto estaria o meu desejo, o meu prazer em agradar a Deus? Às vezes nós precisamos nos perguntar quantas vezes por dia, quanto tempo por dia nós nos dedicamos ao prazer no Senhor, ao prazer em agradá-lo, ao prazer em honrá-lo. E aqui a oração é essa: Senhor, ouve os teus servos que se agradam em te honrar. O meu temor é que ao orar dessa maneira, nós diminuamos muito o número de pessoas que serão ouvidas pelo Senhor. Eu queria, nesta manhã, convidar você a orar. A orar pelas pessoas que
ainda não conhecem o Senhor. Pessoas que são amigas do Evangelho. Pessoas que quando saem de casa no domingo vão a uma igreja evangélica para ouvir uma palavra. Pessoas que dizem assim, eu gosto de Deus aqui na minha casa. Eu gosto quando o crente vem orar na minha casa. Eu acho bonita a pregação. Aquelas pessoas que dizem assim, quando eu ouço uma pregação, eu me sinto confortável. Então eu gostaria que nós orássemos pelos amigos do Evangelho, por aqueles que gostam do Evangelho, por aqueles seus amigos, meus amigos, que ao conversarmos com eles, nós não mais temos nem coragem mais de falar do Evangelho, porque essa pessoa vai dizer, eu amo a Deus, eu gosto de Deus, mas ainda não se entregou a Jesus. Você conhece essas pessoas que você está pensando mesmo? Eu não sei que dia, que hora, que mês, que ano que você está vendo essa live, mas você que está ao vivo aqui e você que vai estar vendo essa live, eu gostaria que você lembrasse dessas pessoas aí, que você sabe muito bem, que você talvez encontre com ela todos os dias. Talvez você fale com ela sobre negócios, sobre esporte, sobre filmes, sobre passeios, sobre pescaria, sobre caçada, sobre política, sobre futebol, sobre uma série de coisas, mas não fala mais sobre Jesus. Porque muitas vezes, até você mesmo já está chamando essa pessoa de seu irmão. É meu irmão, porque é um religioso e diz que ama a Deus. Então você que se agrada em honrar o Senhor, comece a buscar a presença do Senhor e pedir a Ele o que fazer para abordar essas pessoas agora de uma forma muito séria, muito direta, sobre o fato de estarem ou não entregues a Jesus. Talvez esse seja o momento de nós nos questionarmos também. Eu me agrado em honrar o Senhor? Para que a minha oração seja ouvida? A pastora costuma orar assim: perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, para que a minha oração seja ouvida. Muitas vezes nós queremos ir para Deus achando que já está tudo certo, que Ele simplesmente vai ouvir a nossa oração. Não, a Bíblia vai dizer que Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscar de todo o seu coração. No texto que lemos hoje, Neemias ora e diz, Senhor, ouve a oração dos teus servos que se agradam em honrar a Ti. Que nós possamos ter prazer em agradar o Senhor, que nós possamos ter desejo de temer o Senhor. Que nós possamos buscar a presença do Pai por aqueles que são amigos do Evangelho e nós não temos mais atitudes para levá-los ao Evangelho verdadeiro, porque a gente fala, o que eu vou dizer? A pessoa já conhece Jesus, conhece a Bíblia, mas ainda não se entregou. E talvez é hora de, como amigos, nós perguntarmos por que ainda não? O que está acontecendo? E se a pessoa disser para você, eu já me entreguei a Jesus. Deixa eu falar para você uma coisa, quem se entrega a Jesus deixa de ser religioso. Quem se entrega a Jesus tem prazer em agradá-lo, se agrada em honrá-lo. Eu quero convidar você a orar pelos amigos do Evangelho. E também gostaria de pedir você para orar pela igreja.
Porque a Bíblia vai dizer: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que bom que você está aqui. Que bom que alguns já estão aqui ao vivo. Que bom que tenho prática certeza que essa live vai chegar a muita gente. Mais uma vez, antes de orar, eu quero agradecer aos amados que lutaram para que nós pudéssemos alcançar esse dia. Hoje é o 7º dia. E no 7º dia nós estamos estreando aqui a live pelo Instagram. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor está nos dando mais um dia, mais um privilégio de poder buscar a tua presença, mas nesta hora eu quero colocar diante do Senhor os meus amigos, que são amigos do Evangelho, que dizem gostar do Senhor, que dizem gostar da igreja evangélica, que diz gostar da pregação, que diz se sentir confortável com a pregação. Aqueles que, ó Deus, eu já estou meio que acostumado com eles e eu já estou perdendo o jeito de falar com eles sobre o Evangelho. Muitos deles nessa cidade, muitos deles exercendo cargos, exercendo posições de autoridade, de influência na cidade. Muitos deles tranquilos e acomodados, dizendo que todos são filhos do Senhor e que todos vão ser salvos no fim das contas. Pai, nos ajude a ajudá-los a encontrar o Senhor de fato e de verdade. São pessoas, ó Deus, que estão tão precisando, estão tão necessitados, porém eles estão acomodados no fato de saber quem é o Senhor. E acham que saber quem é o Senhor, saber o que é uma igreja, saber o que é uma pregação, saber o que é a palavra de Deus, significa conhecê-los. Mas aqui, ó Deus, nós queremos colocá-los diante do Senhor. Tantas pessoas, talvez milhares de pessoas, que dizem amar o Senhor, mas não vivem na presença do Senhor. Que dizem serem até mesmo servos do Senhor, mas continuam sendo religiosos. Muitos deles, muitos de nós que vão à igreja por obrigação e não pelo prazer de te agradar. Muitos de nós que vamos à igreja para evitar, ó Deus, que o outro pergunte por que eu não fui. Pai, no nome de Jesus, liberta-nos, ó Deus, da nossa religiosidade. Liberta-nos, ó Deus, de acharmos que está tudo bem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o que diz a oração que o Senhor nos ensinou. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui podendo orar com muitas pessoas, por muitas pessoas. Ó Deus, abençoa a tua igreja, desperta o teu povo. Desperta-nos, ó Deus, para o fato de que estamos não nos agradando em te honrar. Que o teu povo se agrade em te honrar. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.